Olá, crianças! Saudades, saudades de vocês! Aqui está a tia Fátima, que congrega na comunidade evangélica da cidade de Santa Rosa de Viterbo. E eu vim aqui hoje para contar mais uma história para vocês da nossa Bíblia Sagrada. A Palavra de Deus, olha só, a Palavra de Deus. As nossas histórias saem daqui e podem ter certeza que nossas histórias são verdadeiras, tá bom? Porque a tia Fátima, ela fala das histórias que estão na Bíblia, e a Bíblia é a Palavra de Deus, é Deus falando. Então, quando eu conto para vocês as histórias, podem ter certeza que são histórias verdadeiras, ok? Então, hoje, a tia Fátima vai começar a falar com vocês lá no capítulo 5 de Mateus, tá bom? Olha só, eu vou ler para vocês. O Sermão do Monte. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Então, Jesus sentou e os discípulos chegaram. E mais pessoas também. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, os que são simples, né? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Tem sempre alguém consolando, né? Tem sempre alguém falando palavras boas, palavras bonitas para nós quando nós choramos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos são aquelas pessoas que são fortes, mas de vez em quando elas ficam tristes também. E elas herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, né? Se alguém faz alguma coisa errada conosco, a gente sempre pede por justiça, né? E Deus ouve, e Ele trabalha por nós. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Os limpos de coração são aquelas pessoas que seguem os ensinamentos de Deus. Certo, crianças? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores são aquelas pessoas que não gostam de brigas, de encrenca, de coisas erradas, né? Que sempre levam uma palavra amiga para alguém. Então, eles são chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, aquelas pessoas que são perseguidas, né? Porque são justas, são pessoas que falam de Deus, das palavras de Deus, das verdades de Deus. Eles sempre serão perseguidos, mas o reino dos céus está à espera deles. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, antes de nós, já havia perseguição e já haviam pessoas, profetas, discípulos, pessoas que seguiam a palavra de Deus, tá bom? E eles serão recompensados no céu com um galardão, presente de Deus, né? Oba! E assim nós temos que ser seguidores da palavra de Deus, fazer os ensinamentos que Deus nos
nos dá, nos ensina, né? Aqui, ó, através da Bíblia. Oh, glória! Então, hoje eu vou falar para vocês também uma história que está lá no capítulo 7, no versículo 24 ao 27. Depois vocês pedem para o papai ou a mamãe lerem para vocês, e quem já sabe ler pode pegar a Bíblia e ler, certo? Então, vejam bem. Essa história, ela é mais ou menos assim. Haviam dois homens, dois amigos, certo? E eles resolveram fazer, cada um construir uma casa. Então eles olharam os locais e cada um escolheu um local para fazer uma casa. Esse amigo aqui, ele construiu a casa dele na areia da praia, certo? Ele queria estar perto do mar, na areia, sempre com os pés na areia. Mas tudo bem. Foi aí que ele quis construir a sua casa. Esse outro nosso amigo aqui, ele quis também construir a casa dele de frente para o mar. Porém, ele escolheu uma rocha para construir a casa dele. Ele viu uma rocha muito retinha, muito planinha, e ele falou: aqui eu vou construir a minha casa. E eles ficaram felizes porque eles iam ser vizinhos, certo? Então, todo dia eles acordavam o que estava construído a casa na areia e o que estava construído a casa na rocha. Eles acordavam, olhavam para o mar, admiravam aquele mar lindo, maravilhoso, admiravam a criação de Deus, certo? E estavam felizes porque tinham uma casa. Mas aí, um dia, veio uma chuva. E essa chuva começou a aumentar. Muitos trovões, muitos raios, muito vento forte, esse vento foi aumentando, e essa chuva foi aumentando, foi aumentando, e começou a chover granizo, chover pedras, e vento, e trovão, e relâmpago, e chuva, e água, e pedra de gelo, granizo. E aí, o que aconteceu? A areia começou a se movimentar. O mar começou a ficar muito agitado. As ondas vieram e puxaram a areia, e a casinha do nosso amiguinho tombou, caiu. Em compensação, quando passou toda aquela chuva, o nosso amigo saiu para ver o que tinha acontecido e viu um estrago muito grande. A casa do amigo dele, construída na areia, estava no chão. E a dele, ele olhou e viu que a casa dele estava ali, ó, certinha, nada tinha acontecido com ela. A casa estava inteira. Certo, crianças? Então, por isso que eu li para vocês o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, a seguir a palavra de Deus, certo? Esse nosso amigo aqui, ó, não seguiu as palavras de Deus. Talvez ele não fosse um homem de coração bom. Talvez ele não tivesse misericórdia das pessoas, certo? Ele não seguiu os ensinamentos de Jesus. Então, a casa dele
caiu, porque ele construiu na areia, e essa areia significa que ele não ouviu as palavras de Deus e ela desmoronou. Isso acontece muito com as pessoas que não ouvem a palavra de Deus, que não seguem os ensinamentos da Bíblia, crianças. Isso é o que acontece. A casa caiu, certo? Porém, esse nosso amigo aqui, ó, ele era um homem bom, ajudava as pessoas, orava, seguia os ensinamentos de Jesus. E olha, a casa dele estava de pé. Assim somos nós. Quando nós seguimos as palavras de Deus, os ensinamentos de Deus, nós somos fortes. Nós enfrentamos qualquer tempestade e ficamos de pé. Mas aquele que não segue, olha só o que acontece. Eles caem. Certo, crianças? Por isso que eu estou ensinando para vocês esses dois fundamentos, tá bom? Obedeçam a palavra de Deus, obedeçam os ensinamentos de Deus, para que nós possamos ser casa forte, casa que resista. O nosso espírito seja uma casa que resista às tribulações do dia a dia. Não seja uma casa construída sobre areia, onde é fraca, onde cai, onde você se entristece e você não tem forças para ficar de pé. Tá bom, crianças? Então, essa é a história de hoje. Vocês gostaram? Ah, eu achei linda quando eu li na Bíblia. Falei, vou contar para as crianças, tá bom? E assim nós terminamos a nossa história bíblica verdadeira, ok? Então, crianças, beijos, beijos, abraços, abraços e até a próxima! Oh! Dê um like nas nossas pregações de todos os pregadores do nosso canal, tá bom? E até a próxima vez. Tchau! Tchau, crianças! Saudades! Já estou com saudade.